Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Economia de Gramado fechou 134 empregos em agosto. Obra de galeria é concluída e estrada da linha Furna é liberada. Lideranças fazem visita técnica a Braskem em triunfo. Gramadense pode ser campeão gaúcho sub-17 amanhã. E uma entrevista com Guilherme Cavagnoli, chefe do cartório eleitoral de Gramado. Ele fala sobre as mudanças que o eleitor encontrará na hora de votar no domingo. Confira depois do intervalo. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos como uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Economia de Gramado fechou 134 empregos em agosto. Depois de 6 meses de crescimento, o número de empregos criados em Gramado caiu no mês de agosto. Foram fechadas 134 vagas de trabalho, resultado de 1.429 admissões e 1.563 demissões, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. No acumulado do ano, porém, o saldo é positivo em 622 vagas de trabalho. Nos últimos 12 meses, o número de empregos criados é ainda mais expressivo. Foram mais de 2.015 trabalhadores com carteira assinada, reflexo da retomada da economia depois de quase 2 anos de pandemia. Obra de galeria é concluída e estrada da linha Furna é liberada. A estrada já está liberada para o tráfego de veículos. O local havia sido interditado na última segunda-feira para a construção de uma galeria fluvial que foi concluída pela empresa responsável bem antes do tempo previsto, já que o tempo colaborou e não houveram percalços durante a obra. Com a conclusão da ponte, as obras que levam asfalto para a localidade
seguem em andamento. Lideranças fazem visita técnica à Braskem em Triunfo. Representantes da Câmara de Vereadores, Secretaria do Meio Ambiente e Sindilojas participaram segunda-feira de uma visita técnica à unidade da Braskem em Triunfo. A visita faz parte da negociação entre os dois poderes e o Sindilojas para implementar a lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas em Gramado. Como resultado da visita, ficou alinhado que serão criadas ações e campanhas junto a escolas e comunidade a fim de tornar Gramado uma referência nacional em consumo sustentável. Gramadense pode ser campeão gaúcho sub-17 amanhã. A equipe treinada por Gustavo Corrêa está otimista com a decisão de amanhã à tarde no estádio Alfredo Jaconi. O treinador do Gramadense vai repetir a escalação da primeira partida quando houve um empate de 1-1 na Vila Olímpica da Várzea Grande. O time terá Renan, Luiz, Fred, Iago e Machado. Bernardo, Natan, Patrick e Araújo compõem o meio de campo. E no ataque, Alisson e Kevin. Se houver empate, a decisão irá para os pênaltis. A Gramado TV transmite a decisão a partir das 3 horas da tarde, em parceria com a TV Papo, canal do Esporte Clube Juventude. Confira agora como fica o tempo no fim de semana em Gramado e região. Amanhã é o primeiro dia de outubro, um mês tipicamente de primavera com menos frio e um aumento dos dias de calor no sul do Brasil. Outubro é um dos meses mais tempestuosos do ano no sul do país, pelo encontro das massas de ar frio e quente. Neste sábado chove pela manhã em Gramado, mas o tempo abre durante a tarde. Mínima de 11 graus e máxima de 18. No domingo ainda há chance de chuva, mínima de 9 e máxima de 17 graus. Faltam menos de 40 horas para a eleição de domingo e, é claro, a gente tem que falar de eleição e principalmente de mudanças que o eleitor vai encontrar na hora de votar em Gramado. Por isso eu convidei o chefe do cartório eleitoral, Guilherme Cavagnoli. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Miron. Muito obrigado a todos os telespectadores e ouvintes. É um prazer estar aqui com você para falar das eleições. O que o eleitor tem procurado vocês nessa reta final? Qual é a dúvida maior? As maiores dúvidas são em relação à sessão eleitoral, onde que o eleitor vota, em relação ao título eleitoral, em relação também à questão da biometria, né? Se ele fez, se ele não fez biometria, se ele pode ou não votar. E tanto aqui em Gramado quanto lá em Canela, os eleitores que não fizeram a biometria, eles vão votar normalmente. Então, se o eleitor não fez biometria, pode ficar bem tranquilo que eles vão votar. Algumas questões de alteração de local de votação, então, como, por exemplo, a questão do fechamento da FAURGS, né? Que fecharam as sessões eleitorais ali, eles foram divididos entre o pavilhão ali anexo à prefeitura e a Expo Gramado. E geralmente são essas as principais questões, né, que o eleitor vem nos procurar em relação à eleição. Essa da FAURGS e da prefeitura já teve gente ligando para cá, vai dar muita confusão ainda. Sim. A dica, Miron, é a pessoa baixar o aplicativo e-título. Se a pessoa tem até sábado, até amanhã para baixar, porque no domingo não vai ser permitido. Então até amanhã ele consegue baixar o aplicativo e-título. No aplicativo vai mostrar o local exato em que a pessoa vai votar já, corrigido. Então, para todos os eleitores de Gramado, não só, na verdade, os eleitores que votavam na FAURGS, né, mas todos os eleitores de Gramado já podem baixar esse aplicativo. Inclusive, se a pessoa já fez a biometria, ela funciona como um documento oficial com foto. Porque a pessoa vai apresentar, vai estar com a foto ali, ele vai se apresentar para o mesário, vai deixar, então, né, essa outra grande alteração, não uma alteração, porque desde 2009, né, já era proibido, mas não pode entrar com o celular na urna, vai deixar uma mesinha anexa à mesa de votação e vai entrar e vai votar normalmente. Então, nesse caso, o e-título vai servir como um documento oficial de votação. Outra coisa que pouca gente percebeu até o momento, na hora de votar vai ser diferente. Vai haver uma demora um pouco maior. Você poderia explicar um pouco mais? Exatamente. Então, como a gente estava conversando aqui fora do ar,
Uma eleição municipal demora em média 26 segundos entre uma pessoa digitar, são 2 votos. Já numa eleição federal, eleições gerais, são 5 votos. Então é uma eleição que demora em média 58 segundos. Por exemplo, são 5 cargos, iniciando com o cargo de deputado federal, que são 4 dígitos, deputado estadual, que são 5 dígitos, senador, 3 dígitos, governador e presidente, 2 dígitos. Então a gente aconselha, né, o eleitor que ele faça a colinha dele, escreva os números dos seus candidatos, para que ele agilize a votação. Outra questão também é o próprio reconhecimento biométrico, né? Em Gramado a gente tem cerca de 65% das pessoas, dos eleitores, já têm o recadastramento. Esses eleitores podem usar os dedos que fazem a pinça, os 2 indicadores e os 2 polegares para se autenticar biometricamente na urna. Então tende a ser um processo um pouco mais demorado, um pouco mais de fila pela questão dos votos, da biometria. Então a gente pede aos eleitores calma, né? Que fiquem de maneira ordeira e tenham calma principalmente com os mesários que estão ali trabalhando de graça, né? E a gente trabalha o ano todo para que os mesários possam exercer a função deles, porque são os mesários que realizam essas eleições, né? Os mesários que propiciam a todos os eleitores de Gramado e Canela possam exercer o direito do voto, recebem os mesários, procuram no caderno de votação, digitam, habilitam o eleitor na urna e, ao final, encerram a votação e levam o resultado para que a gente possa transmitir para o TSE. Então, desde já, muito obrigado aos cerca de 900 convocados que tem entre as 2 cidades e trabalham para que essa eleição possa acontecer. Na hora que está na urna ali, votou nos 5 candidatos ali, tem uma diferença em relação à última eleição. Virá a lista para ver se está ok, se está correto a escolha. Exatamente. Então, até uma fake news está circulando, né? E ela inicia com uma parte que é verdade e daí ela descamba para total fake news. Então, o que acontece? Em virtude da eleição passada, muita gente errou, vota, anulou e confirmava. A pessoa digitava o número e já apertava confirma. Isso fazia o quê? Que às vezes ele votasse em pessoas que ele não queria, ou então que ele anulasse o voto. Em virtude dessa questão, o TSE implementou uma funcionalidade. Depois que tu aperta o número do teu candidato, a pessoa tem 1 segundo, demora 1 segundo para ela poder apertar o confirma. E vai aparecer na tela de baixo, confira seu voto. Qual é a parte da fake news? Que a fake news está dizendo que se tu apertar confirma nesse meio tempo, vai anular o voto, que é totalmente inverídico. Quando a pessoa apertar confirma, não vai acontecer nada, só ela não vai poder confirmar. Ela vai ter que esperar aquele 1 segundo, que não é muito tempo, né? É 1 segundo, mas o suficiente para a pessoa conseguir olhar a foto do seu candidato na urna eletrônica e apertar o confirma e daí prosseguir para o próximo cargo. E tem algum outro tipo de fake news circulando? A gente falava fora do ar aí naquela do horário da eleição. Exatamente. Esse é um fake news para atrapalhar, por exemplo, esse ano todas as eleições vão acontecer segundo o horário oficial de Brasília. Então tem alguns estados do norte, o Acre, que eles vão iniciar um pouco antes porque eles têm um horário diferente de Brasília. Aqui no Rio Grande do Sul, a eleição vai começar, como sempre começou, às 8 horas até às 17. Então a fake news é que estava circulando o encarte no WhatsApp que começaria às 7, terminaria antes e que a pessoa assim perderia o direito do voto. Isso não é verdade. A eleição vai começar às 8 horas e vai acabar às 17. E todo mundo que chegar na fila até às 17 horas, que tiver ali, né, na fila, vai receber uma senha e vai poder exercer o seu voto sem problema nenhum. Se chegou lá 4h30, a fila está grande, vai poder votar depois das 5 da tarde? Se chegou a 1 minuto para 5 horas, vai poder ficar ali, vai poder exercer seu voto tranquilamente, sem nenhum problema. Alguma dica de horário para o eleitor votar? Nós não temos muita dica, né? Em relação aos horários, creio que vai ser uma eleição cheia. As sessões de Gramado, elas estão quase todas lotadas, quase 400 pessoas, quase todas. Gramado e Canela, para te ter uma noção, Miron, de uma eleição para outra ganha cerca de 1.000 a 1.500 eleitores. Então, toda eleição cresce 1.500 eleitores da cidade. Então, elas tendem a crescer, né? E cada vez mais a gente está procurando locais para abrir. Então, talvez de manhã cedo, meio-dia, meio da tarde ali, são os horários que creio que podem ser úteis, né? Mas realmente não tem essa estimativa. Na apuração, qual é a previsão de horário que comece a aparecer o resultado de Gramado no sistema? A partir das 17 horas, os mesários, eles vão, se não tiver ninguém na fila, obviamente, né? Eles vão fazer o procedimento de encerramento de urna. A partir dali é impresso o boletim de urna em 5 vias. A primeira via fica com o mesário, 2 vias são enviadas ao cartório eleitoral, uma via para o fiscal de partido e uma via é fixada na sessão para todo mundo poder conferir o resultado. Se forem necessários, podemos até mais 5 boletins de urna extra, mais 5 resultados extras, né, para fiscais de partido estão ali.
Depois que eles fazem isso, eles trazem, né, num pendrive que fica, a gente chama de mídia de resultado, e leva até o cartório eleitoral. Aqui em Gramado, eles levam até o fórum, que é o posto de atendimento, e a partir do momento que chega, ele já começa a ser transmitido. Então, creio ali que a partir de umas 5h15, 5h20, já começa a ser transmitido os resultados. Gramado hoje está vinculada à zona de Canela. A 65ª, sim. 65ª. Como será a fiscalização de Gramado e Canela? Qual é a estratégia? A estratégia, além do pessoal do cartório eleitoral, né, que vai estar todo dia circulando, a doutora Simone, ela preside a junta eleitoral, ela preside a junta com 5 componentes, ela e mais 4, além de outros 4 auxiliares que vão ficar rodando todo o tempo entre Gramado e Canela. A última eleição ela ficou muito tempo aqui, ficou muito tempo na Várzea, ali perto da Senadora, ela ficou em diversos pontos. Também foi combinado diversas questões com o comando da Brigada Militar, nos 2 municípios, para ajudar na fiscalização, né? E a gente espera realmente que o eleitor ele vote de forma ordeira, né? Consciente da sua missão. O eleitor é o ator principal da eleição, né? É ele que vai expressar a sua vontade e eleger os seus candidatos, né? Então a gente espera que ele se comporte, mas a gente está sim muito preparado para qualquer situação que venha acontecer. Guilherme Cavagnoli, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miron. Te agradeço muito a chance aqui de poder passar essas informações para os eleitores e foi um prazer te conhecer. Nós é que agradecemos aqui, afinal, temos eleição domingo e a função da Justiça Eleitoral é fazer com que o maior número de eleitores votem no domingo. Aliás, por falar em eleição, a Gramado TV vai estar com uma ampla cobertura a partir das 5 da tarde até às 8 da noite, com ênfase nos números de Gramado e região, fazendo um recorte comigo aqui no estúdio e também com Rafinha Adam na análise, além de Adriane Menegali, uma equipe que vai trazer em tempo real o que está acontecendo na apuração da eleição de domingo. O Gramado Notícias volta na segunda-feira, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Um bom final de semana. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo.